Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. Será que chegou a hora de aportar pesado nas ações do Banco do Brasil? Até porque, pessoal, quando a gente pega o Banco do Brasil de alguns dias para cá, a ação segue derretendo na bolsa, caindo mais de 10%, uma correção generalizada no setor bancário. E será que chegou o momento de ficar de olho em Banco do Brasil? Até porque agora o banco está negociando abaixo do valor patrimonial. E outro ponto também que o mercado não fala para vocês: e se por um acaso a gente engatasse um novo ciclo de commodities aqui no Brasil? Para quem não sabe, o Banco do Brasil ele é extremamente exposto ao agronegócio. Então, nos momentos ruins, isso de fato vai detonar a sua carteira. Porém, ninguém fala dos momentos bons, que quando geralmente você pega o banco em momento de crise, você pode conquistar uma rentabilidade muito diferenciada. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar aqui dois estudos de Banco do Brasil que algumas janelas temporais o Banco do Brasil chegou a dar mais de 60% ao ano na média, ou seja, multiplicou sua capital em mais de 10 vezes em poucos anos. E esse ciclo poderia acontecer novamente. Já imaginou? Se você tem 100 mil em Banco do Brasil, em apenas 4 anos ele poderia se transformar em mais de 1 milhão. Vocês não ouviram errado. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse estudo que o mercado não quer que vocês descubram. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 39,27% de toda a minha carteira nas ações do Banco do Brasil, que é sim uma exposição altamente elevada aqui dentro dessa carteira. É claro que essa posição, pessoal, não me confundam mal, não foi acumulada hoje ou ontem, tá? Ou no mês passado, de forma alguma. Eu acumulei essas ações e essa posição no Banco do Brasil já faz tempo, tá? Desde quando eu comecei a investir na bolsa, que foi ali em meados de 2022. Então, consequentemente, de lá para cá, o Banco do Brasil, mesmo com toda a queda e dificuldade que ele tem enfrentado no curto prazo, por conta da alta inadimplência no agro, queda de resultados, mesmo com tudo isso, o banco me deu aqui mais de 96% de rentabilidade. Tá vendo a importância que dá de você comprar no longo prazo? Tem as ações do Banco do Brasil desde ali do ano de 2022, foi quando eu comecei a comprar as ações do banco. Isso me deu uma rentabilidade média só em Banco do Brasil, tá? Eu não vou colocar aqui as minhas outras ações. 4 anos no tempo, vamos colocar uma rentabilidade de 96% na taxa equivalente. Eu obtive 18,32% ao ano na média, mesmo com toda a desvalorização. Se o banco atingir seu topo histórico, ou seja, fechar o gap do valor patrimonial, a minha rentabilidade supera mais de 30% ao ano na média. Então, essa é a importância de você comprar barato, você amplifica o seu potencial de retorno, tá? Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos aqui tratar do Banco do Brasil. Primeiro, recapitulando o que tem acontecido com o banco. De fato, toda essa queda na ação não é por acaso. De fato, o Ibovespa tem corrigido, fluxo de capital estrangeiro aqui, né? Tem consequentemente saído aqui do país, por isso que o Ibovespa segue corrigindo de um mês para cá, caindo mais de 9%, isso levou ações do setor bancário em geral a despencarem. E o Banco do Brasil acaba sendo a mais volátil justamente porque ele é altamente cíclico ligado ao agro. O agro já está enfrentando um cenário conturbado, tanto que o banco reportou um resultado bem abaixo do esperado, 3,4 bilhões, e a perspectiva para este ano é num lucro na faixa de 18 a 22 bilhões. Detalhe que o Banco do Brasil já começou a mostrar alguns sinais de recuperação no balanço. A prova viva disso aqui é a queda da inadimplência. Perceba que a inadimplência já começou a desacelerar. Isso aqui poderia abrir espaço para o Banco do Brasil retomar um lucro líquido melhor
lá na frente. Então perceba que para quem pensa para médio prazo a longo prazo, pode ser uma boa empresa. Agora, se você quer colher frutos no curto prazo, você vai acabar dando com a cara no chão, né? Porque é um banco aí que vai continuar dando volatilidade, não vai recuperar no curto prazo. Mas se você pensa de 2 anos ou mais, pode ser sim uma oportunidade escondida que o mercado não está dando tanta bola. São nesses momentos impopulares e de dificuldade que surgem, mais ou menos aqui, os melhores momentos de comprar ações. Lembrando que nada é recomendação, mas só um cálculo aqui básico para vocês. Depois a gente já trata desse estudo aí de super ciclo de commodities, que o Banco do Brasil deu mais de 60% ao ano na média. Pessoal, só para vocês terem ideia de como o banco está barato, e grande parte desse risco já está precificado pelo mercado, porque eu vejo muita gente falando aí, o Banco do Brasil pode bater 15 reais. Pessoal, poder pode, mas a probabilidade disso hoje é baixa, só se o banco desse mais um choque no lucro, porque assim, o mercado já está esperando lucros comprimidos, basta um sinal de inflexão / recuperação, que isso já seria sinônimo para as ações do banco acabarem disparando. Então isso já está no preço. O cenário atual do Banco do Brasil já está no preço, tá? Para o banco retomar para o valor patrimonial, as ações do banco precisariam simplesmente aí, né, se valorizar mais de 58% na cotação. Fora que no mercado de alta, como já aconteceu em períodos passados, né, aqui tecnicamente 2018 e 2019, tecnicamente o Banco do Brasil teria de se valorizar pelo menos ali 149% na cotação para justificar, né, o banco estar cotado pelo múltiplo atual. Mesmo com o lucro líquido comprimido, o banco está mais do que cotado aí pela metade do valor patrimonial. Então vocês já olham aqui por esse estudo que o Banco do Brasil está barato. E por ser uma empresa cíclica, é muito importante você não ignorar de que ele é exposto ao agro, pessoal. Não tem jeito, tá? O banco é cíclico. A análise que você usa para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, não vai funcionar para Banco do Brasil, porque ele é muito exposto ao agro. Então você tem que usar uma conjunção de fatores para chegar numa conclusão tecnicamente objetiva se o banco está barato. Por exemplo, a gente vê que o Banco do Brasil se beneficiou muito lá no ano de 2022 por conta de uma alta expressiva no preço da soja e das commodities agrícolas. Por quê? Por conta do petróleo. Para quem não sabe, um petróleo em alta encarece o preço dos fertilizantes e isso beneficia o agro como um todo, pelo menos se o preço do petróleo continuar cotado por este múltiplo por mais tempo. E aí, a soja, que acaba sendo aí o principal ponto de tanto propulsão e queda no resultado do Banco do Brasil, perceba que o banco começou a piorar quando o preço da soja começou a cair. Então assim, isso aqui demora um certo tempo para fazer efeito. Lá no ano de 2022, quando o banco teve todo aquele boom de lucro, isso aconteceu por conta de uma alta no preço da soja por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, que encareceu o petróleo, que consequentemente gerou um efeito dominó de encarecer o preço das commodities agrícolas. Então o agro, né, ele tende a reagir fortemente nesses momentos que o petróleo acaba aí se valorizando forte. Então a gente tem aqui um cenário contra-intuitivo. A soja está caindo, o agro está com dificuldade, o Banco do Brasil está mal precificado pelo mercado, passando um momento muito parecido com o momento da pandemia. Juro alto, porque para quem não sabe, os bancos são cíclicos e juro mais elevado encarece o custo de captação dos bancos. O Banco do Brasil também está enfrentando algo muito parecido, com juro alto e agro ruim. Perceba que ele está numa espécie de tempestade perfeita. Tanto que o múltiplo PL está alto. Por quê? Porque geralmente quando o múltiplo PL está alto em ação cíclica, geralmente denota oportunidade, como aconteceu em períodos passados no Banco do Brasil. E aí se você pega hoje o banco num cenário de recuperação, você pode se traduzir que ele está muito barato, porque se ele recuperar o lucro que era de antigamente, em 3 anos ou mais, o banco poderia estar por 3 vezes de preço-lucro, um potencial de alta gigantesco. Fora que o provento para quem está comprando hoje lá no futuro pode ser alto, na faixa aí de 15% ao ano na média. Fora aí também, né, toda a valorização que você pode ter na cotação das ações. Mas tá bom, Pablo, você falou, já sabemos que o banco tá barato, mas por que você veio com essa promessa do banco se valorizar mais de 900%? Primeiro, pessoal, não vim com promessa nenhuma, eu só tô traduzindo aqui para vocês probabilidades. No mercado de ações, ninguém tem certeza de nada, mas a gente faz uma análise baseada em probabilidades. Eu vou pegar aqui para vocês o Ibovespa, num período de longa distância, tá? Perceba que lá no ano de 2002, 2001, o Banco do Brasil estava passando por algo muito parecido com agora, aumento da inadimplência no setor rural,
taxa de juros altas, bolsa estava extremamente comprimida, tá? Então, assim, o cenário daquela época era parecido com o de hoje, porque essa alta aqui do Bovespa não foi propriamente dita de uma melhora no cenário fiscal, foi por conta do capital estrangeiro que entrou com força aqui no país, que consequentemente levou o preço do Ibovespa lá em cima. Então, assim, essa alta não foi por conta de melhora fiscal. O fiscal continua péssimo. O juro brasileiro continua nas alturas. Essa queda que teve agora não é nada, só parou de subir, tá? Para o Brasil engatar uma melhora fiscal melhor, mais expansionista, o juro brasileiro precisaria cair em uma magnitude mais alta, pelo menos ali para os 13 a 12% ao ano, como foi em períodos anteriores. E aí, pessoal, qual é o ponto do X da questão que eu quero chegar? O Brasil, ele é um país altamente dependente de commodities. O que move a nossa bolsa, diferentemente dos Estados Unidos, são commodities, ou seja, petróleo, soja, milho, carne. Se a gente tiver um novo ciclo de alta, muito provavelmente isso será pelo um boom de commodities, tá? E olha só quanto que a bolsa subiu nessa época. Perceba que ó, de 2002 até 2007, a bolsa subiu 700%, tá? Ou seja, pessoal, você pega aqui, ó, 70 mil pontos do Ibovespa, dividido aqui, ó, por 9.200 pontos, numa lupa de mais ou menos 4 anos. De 2003 até 2007, a gente teve 4 anos no tempo, pessoal. Então, a bolsa subiu 660%. Sabe quanto que o Banco do Brasil subiu nessa época? Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui para vocês. Bom, vamos lá para o estudo que eu peguei as ações do Banco do Brasil lá no ano de 2003, aqui, BBAS3, tá? Price sobre Earning. Perceba aqui, ó, 2004, o banco saltou de uma cotação ínfima e subiu mais de 1.500% na cotação. Se você quiser também pegar o gráfico do Google, você pode olhar que o Google dá uma distorcida, tá? Porque tem efeitos de bonificação, alguns efeitos que podem ali dar uma mentira na cotação. Mas sim, ó, ali o Banco do Brasil estava a R$1, em 2007 ele chegou em R$7, ou seja, o banco saltou mais de 700% na cotação. O gráfico sem ajuste, ele bateu 1.500% de alta, que foi o que esse estudo está mostrando aqui. Então perceba que nesses períodos de compressão, o banco pode dar muito retorno. E se você somar com dividendos, esse retorno composto foi muito alto, porque na época, com essa melhora fiscal e melhora do lucro do banco, o banco deu um dividendo aí de pelo menos, tá? Mais de 7% ao ano na média. Logo, o que a gente pode traduzir num período de 4 anos, tá? Você pode pensar, o banco subiu 1.500% na cotação num período de 4 anos. Então ele já te deu aí, ó, 100% ao ano na média, somente, tá? Com valorização. Se você jogar o provento nesse cálculo, aí o retorno fica abusivo, pessoal, porque o provento do banco cresceu a uma taxa média de 6 a 7% ao ano. Se você junta provento mais crescimento, o banco deu aí uns 130, 120% ao ano na média. E perceba que, claro, isso aqui não se perdura por 30 anos, tá? Se fosse assim, a gente estaria mais rico aí do que qualquer economia do mundo. Então não, pessoal, não pensem assim. Isso aqui acontece por curtos períodos, mas no longuíssimo prazo, o Banco do Brasil deu mais de 27% ao ano na média, que já é um retorno aí bem expressivo. Mas se você pega esses propulsores que a gente acaba chamando aí, né, de efeito mola comprimida, imagina se você tem um grande capital alocado. Por exemplo, assim, ó, a gente está passando por um momento muito parecido agora, a commodity em baixa, o juro alto, o próprio Banco do Brasil dando sinais de enfraquecimento, como no passado. Se você tem essas ações mais cíclicas na sua carteira, você tende a conseguir um retorno bem alto. E é isso que eu estou falando aqui para vocês. O banco está encaminhando para um cenário muito parecido com o qual a gente enfrentou lá no ano de 2002 a 2004. Então perceba, o banco está cotado por um preço sobre valor patrimonial muito parecido. Então se um novo ciclo de commodities acontecer, porque é ciclo, pessoal, a bolsa é cíclica, tá? Tudo anda em ciclo, nada sobe em linha reta para sempre e nada cai em linha reta para sempre. A estratégia do investidor inteligente é justamente se aproveitar nesses momentos que a bolsa está altamente comprimida, como agora. E aí, se você tem a coragem, né, de segurar, você pode ganhar bastante dinheiro. Imagina só, você tecnicamente mudou de patamar de vida só em um curto período de tempo. Vamos colocar aqui, ó, só para vocês terem ideia do que eu tô falando para vocês. Acessem a calculadora de juros compostos. Vamos supor que você tinha 100 mil reais em Banco do Brasil, que é meu caso aqui na carteira do canal. Se eu conseguir 130% ao ano, num período de 4 anos, tá? De 4 anos. Claro que isso aqui não se perdurou, né? Obviamente aí por muitos anos, mas você teve um curto período que te deu 130% ao ano na média. Se você coloca 4 anos, vamos supor que você não fez nenhum aporte no banco, você multiplicou para 2,7 milhões de reais
R$ 100.000. Então esse é o potencial de você comprar no momento de baixa. Você, de fato, Pablo, você não sabe do futuro, você não é dono de nada. Não, não sou dono. Só que você não concorda que a probabilidade hoje é muito maior da gente engatar um ciclo de alta do que de baixa? Porque a bolsa já está comprimida há muito tempo, o juro tá alto, uma hora a coisa vai andar. E quando andar, é aquela velha frase, né? Só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. Então a gente não sabe quando vai acontecer. Teoricamente falando, a bolsa dá esses ciclos de super alta de 20 e 20 anos, de 25 e 25 anos. Então a gente pode engatar. Se o último ciclo ali foi em 2004 para 2008, muito provável que a gente engate ali para 2028 a 2030. Pura especulação, tá? Não estou garantindo nada aqui para vocês. Mas é isso, pessoal. A bolsa também é um pouco especulativa. Claro que a gente investe para longo prazo, a gente segura as ações para longuíssimo prazo na nossa carteira, vislumbrando proventos e aposentadoria. Mas esses períodos de especulação e grandes altas que acontecem são super bem-vindos para multiplicar o nosso patrimônio. A prova de que, tecnicamente, isso dá muito bem, pega as ações do Banco Itaú, tá? Que acaba sendo um banco aí extremamente previsível, muito previsível. Olha o que aconteceu no super ciclo de alta do ano de 2002 até 2007. O banco saiu de R$1 para mais de R$6, tá? O banco chegou aqui a R$6. Então a ação subiu do Banco Itaú aqui, ó. Se não me falha a memória, já tirando os efeitos de ajustes, a ação do Itaú subiu mais de 900% no período, ficando aí abaixo do Banco do Brasil, mas mesmo assim, tá? 900% de alta, somando com o provento que o Itaú pagou, isso também dá um retorno magnífico, porque vê aqui, ó, 900% de alta numa lupa de 4 anos, você tem 77,83% ao ano na média. Ah, Pablo, mas o Itaú deu menos. Mas, pessoal, o Itaú é mais previsível, não tem tanta volatilidade. Então, se você tá querendo aí um Banco do Brasil que é mais cíclico, é natural que você tenha, né, uma rentabilidade maior, senão não faria o menor sentido de ter Banco do Brasil na carteira. Mas tudo bem. Aí você soma com provento, vamos supor, se o banco pagou um provento médio de 8, você teve aí 85% ao ano na média. Chegou até 90% ao ano na média. Então, se você tinha ali, sei lá, também 100 mil no Itaú, e ele deu 95% ao ano na média, olha para quanto que você multiplicou nessa brincadeira. 1,4 milhão num banco previsível. Por isso que eu falo, um ciclo de alta a gente não sabe quando acontece, mas a gente gosta de estar dentro, porque a gente não sabe quanto vai acontecer, só que o foco do investidor é comprar nos momentos de incerteza, nos momentos de pânico, que é o que o investidor precisa ter na cabeça dele. A bolsa, de fato, você pode ser aí o maior sábio de todos, saber de análise fundamentalista, pode comprar nos melhores momentos, mas se você não tiver algo do que a gente chama de comportamento, você nunca vai ganhar dinheiro no mercado de ações. Qualquer empresa que você pegar, Banco do Brasil, Itaú, Petrobras também, que deu um baita retorno, só que elas passam por momentos de incerteza, momentos de ciclicidade. E aí, né, consequentemente, cabe ao investidor aproveitar ou não. Nada se trata de recomendação, mas sim, observando-se hoje, parece, tá, que a gente está engatando aí um novo ciclo de commodities. Claro que eu não sei afirmar se vai dar aí o mesmo retorno que deu, né, do ano de 2003 a 2007, mas posso dar o meu palpite aqui para vocês? Eu acho que o retorno vai ser ainda maior. Pablo, como assim? Por que maior? Porque hoje, pessoal, a gente tem bem menos ações na bolsa. Naquela época, a gente tinha uma quantidade de empresas que superava mais de 500 empresas no Ibovespa. E hoje, com muitos fechamentos de capital que aconteceu, o fluxo de capital estrangeiro que acaba aí dominando a nossa bolsa local, quando ele retornar com força aqui no país, porque você pega aqui não chega nem perto, né? Esse fluxo de capital estrangeiro com o que aconteceu ali no ano de 2008 a 2004. Se esse capital uma hora retornar, a alta nas ações podem ser ainda maior, gerando uma espécie de bolha especulativa, justamente porque existem menos ações no mercado. Então pode esse capital aí que monopoliza tudo ir muito bem para as blue chips, small caps, as poucas que a gente tem hoje, e gerar uma alta de preços que a gente nunca viu. Então, por isso que se você tem essa visão de longo prazo, você usa esses momentos, né, de super ciclo para balizar o seu crescimento, mas não simboliza que você vai vender. Você vai ficar exposto por longo prazo mesmo assim, até porque quando você chegar num patrimônio desse, muito provavelmente o lucro das empresas vão crescer. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, o Banco do Brasil lá num período longo, pegando ali desde o ano de 2004, ó, o lucro do banco saltou para 6 bilhões, o lucro do banco era 500 milhões na época. Então meio que ficou proporcional. A ação subiu
1000%, só que o lucro do banco cresceu 600%, então meio que ficou elas por elas. Você tem que sempre dar esse acompanhamento. Tudo bem, uma ação subiu em 10 vezes, mas será que o lucro dessa empresa subiu na mesma proporção? É aí que você analisa de você fazer uma venda ou manter essa empresa em carteira. É assim que você verifica, né? Esse aí está um segredo de que poucas pessoas falam pra vocês. Então, pessoal, garanto que esse vídeo aí merece o seu like, né? Porque eu falei aqui o que o mercado não fala pra vocês. O grande segredo não está somente você tecnicamente comprar no melhor momento e vender após 2, 3 anos. O grande segredo é você ter comportamento, de você sim comprar nos melhores momentos, mas segurar essas posições por muitos anos, o que acaba sendo muito difícil, porque no momento de volatilidade, quando tudo tá dando errado, em qualquer empresa que você vai pegar, você vai ser forçado a vender, como aconteceu na pandemia, como tá acontecendo aqui agora. Vou dar de exemplo o Banco do Brasil, tá acontecendo agora uma queda expressiva, muitos investidores estão querendo vender as suas ações, como aconteceu no ano de 2015, no governo Dilma, que a bolsa também deu uma alta, não chegou na alta igual 2008, mas foi uma alta boa, tá? Que mudou também o patamar do investidor e deu mais de 40% ao ano na média. Então assim, é muito difícil de você prever, mas o foco é comprar nos momentos de baixa. Não existe outro aí, ponto, né? Nada é recomendação, mas eu acho que é um comportamento que poucos investidores hoje têm de colocarem na mente de segurar uma boa empresa para o médio a longo prazo. E sim, olhando para os múltiplos atuais, o Banco do Brasil está bem descontado, porque ele alia tanto uma tese de recuperação de resultados com uma tese, né, de qualidade, porque o banco é uma empresa boa passando por um mau momento e surgem momentos perfeitos para conseguir o que a gente chama, né, de rentabilidade. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, eu tenho o Banco do Brasil na carteira, ele hoje é a minha maior posição. Em segundo lugar está o Itaú e depois eu tenho outras ações como BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e as ações da Vale, tá? Então sigo acumulando essas ações para médio e longo prazo, acreditando que será uma estratégia vencedora, só que sempre respeitando de pagar barato, porque quando você paga caro numa ação, você diminui a sua expectativa de rentabilidade. Então o preço acaba sendo o principal fator que vai dar aí esse propulsor para você lá no futuro. E seu eu do futuro vai te agradecer por você, né, obviamente, ter comprado barato uma boa empresa. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!